Em 1959, Igor Dyatlov, um aluno exemplar do Instituto Politécnico de Ural, na Rússia, assumiu a liderança de uma expedição com um grupo de estudantes. Eles deveriam percorrer uma jornada de 320 quilômetros em 16 dias pelos Montes Urais, uma das cordilheiras mais antigas e compridas do mundo, indo do Ártico até o Cazaquistão. Mal sabiam esses jovens que aquele passo de montanhas seria palco de um dos maiores mistérios da história. Eles nunca retornaram, e suas mortes bizarras no passo Dyatlov geraram inúmeras teorias da conspiração. O acampamento foi encontrado abandonado, com as barracas rasgadas de dentro para fora. Um conjunto de pegadas seguia até um bosque próximo, onde foram encontrados os primeiros 2 corpos, descalços, usando apenas as roupas de baixo. Mais adiante, próximo a um pinheiro, estavam mais 3 corpos, em posição que sugeria que os mochileiros estavam tentando voltar para o acampamento. Os últimos 4 corpos só foram encontrados 2 meses depois sob 4 metros de neve, em um barranco próximo ao bosque. Os corpos revelariam indícios de brutal e inexplicável violência. Mas como exatamente esses 9 caminhantes e esquiadores experientes morreram repentinamente em uma noite no norte dos Montes Urais? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Uma tragédia que se estabeleceu como um dos maiores mistérios da Rússia. Os estudantes soviéticos morreram de maneira inexplicável perto de seu acampamento na face leste da montanha Kolatsyakal, ao norte dos Montes Urais, a mais de 1.300 quilômetros de Moscou. Igor Dyatlov elaborou a expedição para ser especialmente desafiadora, a fim de ele e o seu grupo serem certificados como aventureiros de 3º grau, o mais alto na União Soviética naquela época. O grupo era composto de 8 homens e 2 mulheres, todos entre os seus 20 e 24 anos, exceto por Alexander Zalotoyarov, veterano da Guerra Mundial de 34 anos, enviado para acompanhar os estudantes da expedição a pedido do Instituto Politécnico. Em 27 de janeiro daquele ano, o grupo preparou as malas, pegou todos os mantimentos e partiu da cidade de Ekaterinburg. No caminho, pegaram carona em um caminhão rumo ao vilarejo de Vissai, o último lugar povoado antes de chegar à montanha Otorten. Na pequena comunidade, Dyatlov deu detalhes sobre a expedição, avisando que pretendiam voltar no dia 21 de fevereiro. Sendo assim, seguiram viagem a pé. No meio do trajeto, um dos aventureiros, Yuri Yudin, começou a sofrer dores no corpo, especialmente no ciático e nos joelhos, sendo obrigado a voltar. Durante o trajeto, o grupo registrou a viagem por meio de diários e fotos feitas por eles. Segundo uma das anotações, no primeiro dia de fevereiro o clima da região piorou bastante. A forte nevasca e os ventos sibilantes passaram a dificultar a visão dos membros do grupo. Com receio de se perderem, decidiram montar um acampamento na beira de uma encosta levemente inclinada, sendo prevenidos de uma avalanche. Na madrugada do dia 2 de fevereiro, tudo o que restou foi uma barraca rasgada e alguns pertences, pois todos os 9 membros da expedição estavam mortos. Após o dia 12 de fevereiro, data essa prevista por Igor para que ele e seu grupo retornassem da expedição, as famílias dos membros contataram o Instituto Politécnico bastante angustiadas com a falta de notícias. Para encontrar o paradeiro dos estudantes, enviaram um grupo de resgate, incluindo o exército,
para as montanhas no dia 20 daquele mês. 6 dias depois, encontraram a barraca do grupo montada e vazia e parcialmente enterrada pela neve, indicando que ela estava ali há tempos. Ao analisar a barraca, notaram que ela possuía um rasgo realizado de dentro para fora. Encontraram na saída dela um rasgo de pegadas que se estendia por aproximadamente 500 metros. Seguindo o rastro, a 1 quilômetro de distância, encontraram restos de uma fogueira. Ao lado dela, 2 corpos seminus. No caminho, encontraram mais 3, sendo um deles do próprio Dyatlov, que estava apontando em direção à barraca. Um dos corpos possuía queimaduras nas mãos e nos pés. A causa da morte das vítimas foi hipotermia, segundo as conclusões das autópsias. A neve começou a derreter. E 3 meses após a tragédia, no dia 4 de maio, foram localizados os 4 corpos remanescentes, a 100 metros dos primeiros. Eles foram encontrados em uma espécie de abrigo improvisado feito de neve. Dentro dele havia gravetos e alguns agasalhos, e cerca de 4 metros de neve abaixo jazia os outros 4 exploradores em um leito rochoso. Dos 4 corpos, 3 deles apresentaram ferimentos graves que poderiam trazer uma causa de morte diferente da apresentada para os primeiros 5 corpos encontrados. 2 deles tiveram as costelas quebradas e o outro deles foi encontrado com uma fratura no crânio. Zolotaryov, o veterano de guerra, foi encontrado sem olhos, assim como uma das moças do grupo que foi encontrada nessa mesma busca. Dubinina, que ainda foi encontrada sem a língua. O único dos 4 que acabou morrendo de hipotermia foi encontrado com alto nível de radiação em suas roupas. Muito se especulou sobre a real causa da morte dos alpinistas após encontrar os corpos remanescentes. Isso se devia à descrença daqueles que conheceram as vítimas, pois alegaram que os jovens eram experientes e muito inteligentes para acabarem morrendo congelados na neve. Alguns dos corpos foram encontrados com sinais de luta, com cortes pelo rosto e pedaços de carne faltando. A região era quase totalmente inabitada, exceto pelo fato de que ela era lar de um dos gulags de Stalin. Os investigadores então suspeitaram que alguns dos prisioneiros poderiam ter escapado e matado o grupo da expedição. Isso após descobrirem que o gulag de Ivdel ficava a poucos quilômetros do local dos ataques. Porém, após a polícia checar com o campo de concentração se alguns dos prisioneiros haviam escapado, a resposta foi negativa. Além disso, nenhum dos pertences dos membros do grupo havia sido roubado, enfraquecendo ainda mais a hipótese de algum fugitivo da infame prisão ter sido responsável pelas mortes. Outra hipótese para o culpado pelas mortes é bastante atípica, diga-se de passagem. Além de terem teorizado a possibilidade do povo nativo Mansi, que viviam na região, serem os responsáveis pelos ataques, e sobre os relatos de objetos voadores na região, muitos apontaram para uma espécie de Homem das Neves, comumente chamado de Yeti. Essa ideia surgiu a partir da declaração do governo soviético que concluiu que as mortes se deram por forças impressionantes que jamais poderiam ter sido causadas por um ser humano. Inclusive, após isso, a região teve o seu acesso bloqueado durante 3 anos, levantando suspeitas de uma possível participação do governo no crime. O que chama a atenção para uma possível aparição de um Homem das Neves no acampamento foi a última anotação de uma das mulheres do grupo, Zinaida, no seu diário, da qual dizia: "Agora sabemos que o Homem das Neves é real." Além do fato de que, segundo os nativos da região, que chegaram a alertar o grupo sobre possíveis perigos sobrenaturais, relataram a existência de homens espíritos que se alimentavam de tecidos moles do corpo, como a língua retirada do corpo de uma das viajantes. Para finalizar a teoria com chave de ouro, entre as fotografias tiradas pelo grupo, havia uma mostrando uma figura grande e escura escondida entre as árvores. Muitos alegam a possibilidade da foto ser falsa. A figura misteriosa também pode ser vista dentre os negativos originais do memorial de Dyatlov. Em 2019, o governo russo retornou às investigações e concluiu, em julho de 2020, que o grupo deixou o acampamento para fugir de uma avalanche, hipótese essa
que foi bastante contestada na época de sua revelação. Porém, Johann Gaume, diretor do Laboratório de Simulação de Avalanches da Escola Politécnica Federal de Lausana, na Suíça, juntamente com o engenheiro geotécnico do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, Alexander Purzlin, criaram simulações via computador dos eventos que poderiam ter acontecido na noite da tragédia. Por mais incrível que pareça, a simulação só deu certo após Gal ter assistido à animação Frozen da Disney e ter ficado impressionado com o efeito da neve no filme, incentivando-o a contatar os animadores para consultá-los. Após isso, ele conseguiu alterar o código da animação de neve presente no filme e usou dos seus modelos de avalanche para simular os efeitos que ela teria no corpo humano. O estudo de Gal e Purzlin sobre o ocorrido foi publicado na Nature, conceituada revista científica, e concluiu-se que a escavação realizada pelo grupo para montar a barraca pode ter causado um tipo raro de avalanche, chamada de avalanche de placa. O impacto do fenômeno tem força, inclusive, para quebrar ossos do corpo humano, explicando a fratura craniana e das costelas de alguns dos membros. A pesquisa não explica todas as dúvidas sobre o que aconteceu. Não há explicação para o fato de que eles terem sido encontrados sem roupas, por exemplo. Ainda assim, o estudo é uma demonstração científica do episódio, não levando em conta hipóteses como alienígenas ou as mais imaginativas. O local das mortes também, chamado pelo povo Mansi de Montanha dos Mortos, foi batizado de Passo Djatlov em memória ao líder da expedição, Igor Djatlov. E o ocorrido continua a chamar a atenção daqueles que sabem da sua história. Uma tragédia que se estabeleceu como um dos maiores mistérios da Rússia.